Eu não lembro da Bíblia falar de dinossauros, especificamente do dinossauro. Falava de animais em geral, no primeiro momento, todo tipo de animais, etc. Depois veio o homem. Pode até ser que tenha dinossauro, mas eu não lembro de falar da referência em si. Mas aproveitando esse tema, que eu vou também passar para o Galego, que tem mais conhecimento aqui sobre isso. E vou abusar, né, pessoal, desse conhecimento, que são muitas dúvidas, enfim. Eu tenho até aqui no meu to-do aqui várias dúvidas, né, bíblicas, enfim. Mas tem uma, fazendo essa ligação, já que você fez. Então vamos evoluir um pouquinho. Então, o ser humano evolui, fica ruim, Deus resolve eliminar a vida na Terra, fala com Noé. Noé demora 150 anos, né, se não me engano, para construir a arca, muitos anos para construir a arca. Né, o casal de cada bicho, etc. Enfim, a sua família. Mas antes disso, há relatos na Bíblia de que existiam gigantes na Terra. Eu queria saber que gigantes eram esses. E que eventualmente seriam fruto de relações de anjos caídos com mulheres humanas. Né? E o que vem a ser isso, etc. Para já fazer também uma ligação, que tem gente que fala de seres de outros planetas. Né? Vamos dar mais uma pimentada aqui ainda. Né? Que é um assunto que eu acho que me traz curiosidade. Traz muita curiosidade. E a Bíblia não fala, pelo menos de todo mundo que eu falei, enfim, mas como o Galego falou, aqui a gente está debatendo para aprimorar. Não fala que a gente está sozinho. Né? Será que tem alguma coisa a mais ali nesse contexto todo? Olha que interessante. Abrimos várias janelas nesse chat, mas é muito interessante. Primeiro, tem que explicar o ponto de partida. O ponto de partida. Eu parto do pressuposto que a maneira como a pessoa crê, ela vai enxergar o mundo. Isso daí é uma realidade. O mundo é a perspectiva dos olhos que contemplam. Quando nós olhamos para esse ponto de vista de fé, para quem não acredita, todas as provas podem não ser necessárias. Agora, para quem acredita, ele não precisa de prova. Então, essa é a verdade do ser humano. Ainda que possa aparentar subjetivismo, nós temos que extrair da onde estamos tirando nossas conclusões, nossas premissas. Todas as premissas que eu for tirar e todas as minhas concepções vão ser pré-formatadas a partir de um contexto bíblico, porque a Bíblia é minha única regra de fé e prática. Eu não tenho algo do qual eu vou olhar e falar assim, não, isso daqui é uma criação minha. Onde a Bíblia se cala, eu me calo. Tem coisas que eu não vou conseguir explicar porque eu não tenho inclinação intelectual para isso, não estudei o suficiente, sou um cara que recém-convertido, tenho 10 anos de conversão, o que eu estudei é ínfimo perto da quantidade que eu ignoro, então eu não teria respostas. Mas, dentro disso, eu tenho firmes convicções daquilo que a palavra diz. Aí a palavra disse, eu não tenho mais como questionar. A gente parte dessas questões históricas, onde a ciência chega a determinadas conclusões e toda verdade é a verdade de Deus. Toda verdade é a verdade de Deus. Porque Deus, ele escolheu se revelar, ele não precisava se revelar. Se ele quisesse se manter obscuro, ele se manteria obscuro e pronto. O homem não poderia conhecer Deus, mas nós vemos na história um Deus que se revelou ao homem. Primeiramente, por intermédio dessa questão relacional e depois por intermédio das suas aparições, depois deixando com que as suas ordens fossem escritas e promulgadas. Nós temos agora essa revelação terminada. Nós não acreditamos que existirão novos textos. Então, partindo do pressuposto protestante, a Bíblia, o cânon bíblico se encerrou. Então, não há novas revelações. Eu chegar e falar que Deus disse pode ser uma mera subjetividade do meu coração. Pode ser verdade, mas não é verificável. Pode ser, mas até poder ser e não ser. Então, nós partimos de um pressuposto do quê? Do que a Bíblia diz. A questão dos dinossauros, nós vamos entrar a uma lacuna que pode ter acontecido e não tem. Existem provas desses ossos, de como foi, não existem resquícios o suficiente para a gente fazer uma reconstrução, mesmo porque é completamente impossível. Quanto à questão ser terra nova ou terra velha de 300 milhões ou 5 mil anos, também são debates que a gente vai ficar aqui, são meras suposições que a gente não vai conseguir enxergar. Então, a gente vai ficar aqui tentando tacar
buscar um conhecimento que vai ser desprovido de uma verdade, vão ser questões subjetivas. Pode ter existido, a Bíblia não vai falar contra. Agora, quanto aos nefilins, que são os gigantes, isso daí de fato existiu. Agora, essa questão evolutiva, a Bíblia não é contra a microevolução. Mas essa macro de mudança de espécies, nós não conseguimos encontrar suportes bíblicos para isso. Ave foi sempre ave. Você vai em Gênesis 1, você vai ver que Deus fala à terra para que da terra saia os animais. Você vê falando ao ar para que as árvores surjam, falando ao mar para que os peixes surjam. Então, nós não vemos mudanças assim, né? Porque a gente cresce vendo essa questão evolutiva. O Ariano Suassuna tem uma frase bem engraçada que ele vai falando acerca, até depois pesquise aí no YouTube, ele falando sobre essa questão de evolução, e é algo que para mim hoje não faz muito sentido. Em algum tempo eu fui completamente darwinista, mas daí você chega em Big Bang e você vai falar assim, mas tá bom, se nada surge do nada, como surgiu tudo? Então, as leis já começam. Só que daí, como eu mencionei, a nossa razão é escravo da nossa vontade. Eu quero acreditar em algo, então eu inclino minha razão para achar justificativas para isso. No final das contas, eu creio que o que mais falta para a gente é coerência de raciocínio. Se eu parto do pressuposto que eu sou cristão e minha fé é cristã, eu tenho um ordenamento do qual deve ser vivido. Então, tudo que for contrário à Bíblia, eu vou ter que repudiar. Não se trata de não amar, mas se trata de tudo aquilo que é inimigo de Deus, eu também é meu inimigo. Então, eu vejo muito hoje essa questão ecumenista, onde nós vemos uma questão. Eu acho sim que deve haver diálogos, mas deve haver ponderações onde é o limite da minha fé. Afetou aqui você está brigando contra algo que vai contra meus princípios de fé e eu não me curvarei a isso, tal qual Daniel, que não se curvou diante dos outros reis. Então, alguns pressupostos que tentam colocar hoje sutilmente já têm entrado dentro das igrejas, dentro da nossa fé. A nossa fé é uma fé que é completamente desprezado, ou até objeto de chacota. Às vezes a gente vai falar assim, você acredita em Jesus? As pessoas vão olhar e falar assim, se eu falo que eu sou pastor, as pessoas imaginam que eu roubo as pessoas, que eu falo que as pessoas têm que fazer isso, ou aquilo parte de um pressuposto daquilo que já foi construído na mente delas. Então, é necessário reexplicar novamente nossa fé. A igreja reformada parte do pressuposto que esse princípio sempre esteja. Igreja reformada sempre reformando, sempre. Esse processo de reforma é constante. Nós estamos vivendo essa reforma lá do século XXI, onde nós temos acesso a todas essas informações, pessoas que antes não conseguiam crer, mas eles conseguem enxergar não somente a fé, mas a racionalidade dentro desses princípios. Porque o que sustentou a humanidade sempre foi a fé cristã. As maiores universidades são frutos de pensadores cristãos, as maiores descobertas são também frutos de racionalistas cristãos, racionalistas não no sentido de pejorativo, mas de pessoas que foram dotados de capacidades especiais. Tudo que nós temos é dádiva. O que até nós estamos aqui conversando por quê? Por uma mera dádiva de Deus. Ele nos deu capacidade de falar. Nós vemos ali Zacarias, quando se depara com o seu filho, com um anjo falando a ele que ele teria um filho, ele vai questionar, ele fica mudo. Imagina um Deus que pode calar a nossa boca agora. Então, aí nós vamos entrar até em Spinoza, Deus transcendente, mas não, a intenção é a gente tentar trazer para as pessoas, eu acho que algo mais natural, para que eles possam entender. Então, o princípio básico da fé, embora exista todas essas questões que são meio divergentes, existe vida lá fora. Se existir, vai ter que existir Cristo lá fora, porque para todo pecador necessita deste único Redentor que pode trazer vida, que é intermédio de Cristo. Então, eu não tenho problema. Pode ser que tenha, então, mas a questão até poder ser, eu prefiro ficar aqui. Eu prefiro ficar aqui nessa questão de cristianismo prático. Como que eu posso ser um cristão representativo na sociedade? Como que minha profissão pode glorificar o nome de Deus? Porque no que eu vou glorificar a Deus descobrindo que tem uma vida lá fora, sendo que essas vidas aqui, tem vida aqui do meu lado que estão vivendo subvidas. Isso. Então, eu penso mais nesse cristianismo prático, de maneira de que, como eu sendo atuante, eu posso impactar o mundo. Só que o mundo, às vezes a gente usa nesse conceito amplo. O mundo não é muito grande. Se for perguntar para pessoas aqui o que é o mundo, cada um, como você perguntou há um tempo atrás para os seus alunos ali, eles se depararam com essa questão gigantesca, mas o mundo pode ser muito pequeno. Se você chegar na sua casa e você tem filho?
Tem. Você chegar em casa e falar assim, seu filho foi assassinado. Aqui, inclusive. Ah, então. Então não vai ser, graças a Deus, tá aqui, segura. Mas daí chega e olha e fala assim, cadê seu filho? Morreu, foi assassinado. Para você acabou seu mundo. Você vai falar assim, acabou meu mundo, acabou a razão de existência. Nós estamos aqui bem tranquilos. Daqui a pouco nós vamos fazer uma refeição. Muitos fazem aqui, ó, no país que nós vivemos 3, 4 refeições. Nós temos a uma distância aqui de menos de 3 mil quilômetros no sertão ribeirinho ali, os ribeirinhos que passam fome. Então, o mundo é muito grande e muito pequeno. Então, eu penso de que maneira atuar neste mundo que eu estou inserido. O mundo é as pessoas que estão aqui. Como que eu posso passar pela sua vida, impactar a sua vida, seja com uma palavra ou com algo de Deus, do qual a sua vida vai ficar marcada e você vai falar assim, alguma pessoa passou na minha vida e marcou. Então, essa é a vida do cristão. Onde ele entrou, o ambiente é transformado e ele deixa o ambiente melhor do que ele encontrou. Então, a minha vertente protestante é justamente isso, fazer com que nós sejamos a mudança no mundo, né?